Olá a todos. Bom, estamos começando mais uma aula de música e o assunto que a gente vai trabalhar hoje é até um assunto que a gente já tem uns vídeos aqui no canal falando sobre isso, né? Que é a questão da execução e que é o corte de língua, na verdade. O corte de língua, pessoal, a execução em si, ela traz uma diferenciação quando você a executa. Tem uma diferença muito grande quando você toca com corte de língua, quando você não toca com corte de língua. Tem uma diferença muito grande, certo? Quer ver, ó? Vamos aqui na flauta. Eu vou fazer a escala. Todo mundo sabe a escala, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? E descendo. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, certo? Escala ascendente, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Escala descendente, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Tranquilo, né? Então vamos lá, vamos ver como é que fica. O primeiro jeito. Certo? O segundo jeito. E o terceiro jeito. Certo? A primeira forma como eu executei foi uma forma livre. Eu peguei, executei com corte de língua. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Quase estacato. Quase estacato. Estacato é quando eu deixo a nota bem mais batida. Eu dou bem mais destaque. Isso aqui é estacato. Normal. Certo? Então, eu tenho a forma estacada de fazer. Eu tenho a forma com corte de língua, que é a maneira real, a maneira certa de se executar, sempre. Eu tenho a de um sopro só, tudo ligado. O que é ligado? É quando eu executo duas ou mais notas em um sopro. Que aí eu dou uma explicaçãozinha, que tem dois tipos de ligadura, que a gente vai estudar depois. Certo? Então, eu tenho tudo ligado e eu tenho intercalado, né? Que eu tenho com corte de língua e ligado, certo? Então, existem essas formas de execução que quando a gente coloca dentro das músicas, elas fazem toda a diferença. Eu não preciso tá sempre fazendo os cortes de língua, principalmente porque eu posso intercalar essas músicas, principalmente se ela está escrito na partitura, que tem que ser desta forma, para poder dar uma diferenciação na música. Uma música que tem muito disso, que tem essa mescla de notas ligadas e de notas batidas, notas estacadas, notas normais, é o hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro ele possui um colorido. Quando eu falo colorido, não é porque ela é pintada, não. Eu digo colorido porque ela não é uma coisa uniforme. Eu não começo com um corte de língua no começo. Como eu comecei o corte de língua no começo, eu vou terminar no final. Não. Ela varia muito entre fortes, pianos, estacatos, ligaduras de expressão, notas batidas, notas de apogiatura, enfim, muitos detalhes que tem no hino nacional brasileiro. E se você não toca o hino nacional brasileiro como está escrito, você não vai soar da mesma maneira, porque ela foi muito bem trabalhada nesse ponto, de ela ter esses coloridos, de ter os crescentes, de ter essa evolução do começo ao início da música, né? Tanto é que ela é uma das músicas mais difíceis de tocar no mundo, que ela tem muita coisa para se fazer. Então, o músico saber como executar isso é muito importante. O músico saber como ter o corte de língua é muito importante. Essas execuções, isso é para o instrumentista de sopro, viu? No caso do instrumentista de corda, percussão, tem algumas variações, como por exemplo, o corte de língua no violão é só batida de dedo. Quando você bate o dedo, você está fazendo corte de língua. Quando você faz aquele movimento completo, então você está fazendo normal.
Ou então quando você está dedilhando aqui, ó. Quando você dedilha aqui, você também está fazendo corte, você está fazendo batido ou ligado. Principalmente quando você passa de uma nota para outra, apenas deslizando, deixando o som para acontecer, certo? No caso do violino, tá mais na batida do arco e os dedos. Quando você cada vez que você desce sobre o arco, você está executando um corte de língua, por assim dizer, né? Você está separando as notas uma da outra, que é esse o grande segredo. O corte de língua serve para você separar uma nota da outra. Do mesmo jeito que eu tenho que falar, eu uso a minha língua para separar as sílabas de forma para que elas fiquem audíveis, né? Eu também uso o corte de língua para poder separar as notas para que elas fiquem compreensivas também. Experimenta falar sem usar a língua. Eu tô mexendo a língua ainda. Então, tenta fazer isso para tu ver. Do mesmo jeito é na música. A música fica muito mais explicada quando você faz o corte de língua. É claro que vai ter momentos que você não vai precisar, você não mexe a língua para poder falar. Existem alguns sons na sua boca que ela fica com a sua língua parada. Do mesmo jeito vai ser na música. Tem algumas coisas que eu vou precisar da língua parada também. Mas aí não é sempre. E aí, terminando a história do violino, quando você está mexendo o arco, quando você desce e executa, essas notas acabam ficando ligadas. Enquanto você está descendo, enquanto você está subindo, o que você dedilhar vai sair como se fosse num sopro só. Certo? E assim sucessivamente. No caso da flauta, quando a gente estiver tocando, se você precisa só bater a língua no seu dente. Tu, dizendo o som tu. Então quando você estiver tocando, você vai estar batendo a língua. Na flauta e nos instrumentos de bocal, você vai sempre bater a língua no seu dente. Certo? Você vai estar sempre batendo a língua no seu dente porque a flauta ela fica presa no seu lábio, né? Você não engole ela. Você não passa ela dos seus dentes, né? Para poder tocar. Existem instrumentos que você vai passar dos seus dentes, que no caso é os instrumentos de palhetas. Eu eu preciso colocar os meus dentes segurando a boquilha do instrumento de palheta para poder executar o som. Eu não tenho como executar o som do instrumento só no beiço, nos lábios, né? Então, esses instrumentos eu vou precisar bater a língua na boquilha. Já a flauta não precisa disso, tá certo? Na flauta não precisa disso. Você coloca nos seus lábios e você faz o corte de língua batendo nos seus dentes, ok? Então, quando a gente fez os nossos exercícios da semana passada, que eu queria ver qual é o nível de vocês, a aula que eu passei na segunda-feira, que era sobre a forma de soprar, a questão da respiração, esse aqui é o terceiro passo, que é o corte de língua, que vocês têm que ter o hábito de utilizar sempre, certo? Porque é a forma como, se a música não tem nenhum formato, não tem nada, se não tem nem uns pontinhos em cima das notas, nem tem um arco ou um risco por cima delas, se não tem nada em cima da nota, dando nenhuma ordem, se não tem nenhuma ordem na nota, você vai ter que executar o corte de língua. Você só vai fazer a ligadura, você só vai fazer o staccato, só vai tocar o forte, só vai tocar piano, se tiver alguma coisa avisando na nota. Ou nas notas, né? Se não tem nada disso, você vai tocar no volume normal e com o corte de língua. Qualquer partitura que você receber, tiver posse dela e ela não estiver marcando nada, é porque você vai ter que executar no corte de língua, certo? Aí tem que tomar alguns cuidados. Quando você for fazer o corte de língua, você tem que lembrar o seguinte: você não precisa bater a língua para arrancar seu dente. Não precisa dessas coisas. Quando você faz isso com muita força, a nota vai desafinar. Olha aí o cuidado. A nota vai desafinar, certo?
a nota não vai sair o som completo, porque o tempo que a sua língua bate no dente é o tempo que não está saindo som. Esse é o detalhe. Então, se você demora demais com a sua língua batendo no dente, por milésimo de segundo, por um fio de cabelo de tempo, já é suficiente para você tirar o som do instrumento. Então, se já é uma nota muito rápida, como uma colcheia, uma semicolcheia, dentro de um andamento mais acelerado, se você bate a língua ali, a nota some, né? Porque o tempo que tu bateu a língua é o tempo que ela tem aparecido e desaparecido. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que o corte de língua ali precisa ser exato. É coisa mesmo que tem que aparecer, que eu tenho que escutar o que está acontecendo, mas que ela não pode atrapalhar. Ah, professor, isso é muito difícil, é muito complicado, não sei o que, não sei o que. Não estou dizendo que vai ser uma coisa que você vai conseguir agora, já já não. Quando eu peguei meu clarinete, quando eu comecei no clarinete, eu fiquei tão fissurado para conseguir fazer esse corte de língua, porque eu não tinha esse hábito de fazer esse corte de língua no trompete, na época que eu tinha o trompete. E quando eu tocava a flauta, era fácil porque eu tinha que bater no dente, né? Já no clarinete, como é bater na boquilha, né? Bater na boquilha, eu tinha alguma dificuldade. E quando eu botei mesmo para treinar, até que eu consegui rápido, mas eu consegui de maneira errada. Que eu estava com um sopro martelado, que a pessoa conseguia até escutar a minha língua batendo na boquilha do clarinete. Mas isso não é certo, isso não é legal. Porque quando eu escutava uma música que eu tinha que tocar sozinho, acontecia de a música não sair com um som legal, a execução não sair legal. Se percebia que eu estava usando esse sopro, esse martelado, que era muito forte. Então era preciso que eu tivesse uma modificação. Até hoje eu tenho até um pouco de hábito de soprar mesclando os dois. E isso fica parecendo que eu estou soprando de garganta. Já tem alguns colegas meus que falam que eu estou soprando de garganta, mas não é verdade. É que a forma como eu estou soprando ela é diferenciada, é um pouco diferente. E acaba dando essa opção. Não estou dizendo que é a forma mais linda, nem recomendo que façam isso, né? Porque infelizmente não é uma coisa que fica perfeito o som. Mas foi uma das formas que eu achei de controlar um hábito que eu já tinha, ok? Mas aí a questão de vocês é que vocês precisam, certo? Vocês têm que colocar dentro da mecânica de execução de vocês o corte de língua. Como eu falei, se não tem nenhum aviso nas notas, é porque você tem que fazer elas com a batida de língua, o corte de língua, certo? Aí quando aparece alguma coisa, é que você vai mudar esse negócio desse corte de língua. E aí a gente tem que ver que negócio é esse que vai mudar. Compreendido? Certo? Então é isso. Ó. Quando vocês estiverem tocando, lembre-se sempre de usar o corte de língua. Ok? Ao invés de eu fazer 2 vídeos, que é esse vídeo da aula e o vídeo da explicação, vou aproveitar e fazer logo tudo. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês treinem corte de língua. Óbvio. Só que eu quero que vocês treinem corte de língua dentro da escala. Ó. Certo? Eu quero escutar o corte de língua. Depois, fez desse jeito, a segundo jeito. Não precisa ser nesse andamento, pode ser um pouquinho mais lento, tá bom? E a terceira forma. Você tanto pode bater a língua no seu dente quanto no céu da boca. Aí vai do teu gosto, vai do jeito que você aprendeu. Eu quero essas 3 formas. Dó, té, tá, 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 tá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. O segundo jeito. Dó, dó, ré, mi, fá, sol, sol, lá, si, dó, dó. Tu, 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 tu. 2 batidas, 2 cortes para cada nota. E a terceira forma, 3 cortes.
dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá, 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 tá. Ok? Então, eu quero que vocês executem essas três formas. Professor, eu não consigo. Professor, eu não sei. Beleza. Essa parte, esse exercício aqui é um treinamento que vocês precisam estar fazendo sempre, para que vocês ganhem esse hábito de usar o corte de língua, certo? Porque é extremamente importante quando vocês estiverem tocando algumas músicas. Então, tentem colocar o corte de língua como uma coisa de vocês. Então, vão treinando, vão tentando. Quando você conseguir e criar o hábito, você vai ver que é uma coisa tão natural que quando você precisar não fazer, você não vai conseguir não fazer, né? Porque aí vai parecer que é estranho tocar sem corte de língua, certo? Então, o exercício é esse, não é um exercício difícil. Ele só precisa que você dê uma treinadinha para que fique debaixo do dedo, né? Então é isso. Treinem, estudem. Pessoal, quanto mais você treinar o seu instrumento, quanto mais você estudar seu instrumento, melhor você vai ficar nele. E quanto mais tempo você demora para poder estar treinando, mais longe vai ficar o seu objetivo de se tornar um bom músico. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.